Visita a Braga no verão de 2005, parte 2. Mais monumentos, visita a Sé Catedral e muito mais. Olá, amigos do meu canal. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, como eu havia prometido anteontem, vamos publicar a segunda parte da nossa visita a Braga. Tem algumas correções, mais monumentos, mais capelas, mais igrejas, mais torres. Visitamos a Sé, visitamos o monumento aos arcebispos. Não vimos a espada, a estátua daquele polêmico, porque na altura não existia ainda, ela foi surgindo depois. Espero que vocês gostem, visitem Braga, conheçam assim que acabar essa quarentena, porque vejam só a cara do elemento da quarentena. Realmente acho que eu nunca tive uma aparência tão de ermitão assim. Vamos lá pro vídeo, para de blá 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 e bora pro vídeo. Valeu, muito obrigado pela presença e vamos ver o que tem de tantas coisas boas em Braga. Voltamos, amigos. O vídeo ficou muito grande, então eu acabei dividindo em duas partes. Então nessa segunda parte vamos aqui dar uma passadinha pela Igreja dos Terceiros. Vocês podem apreciar esse prédio assim escondidinho, perto das arcadas, no centro de Braga. Teve uma história muito curiosa que essa velhinha que estava limpando a igreja, a gente começou a conversar e durante algum tempo ela contou um pouco da história da igreja, contou fofocas da cidade, assim, fofocas históricas. Foi muito divertido quando a gente interage com os habitantes da localidade e aprende um pouco mais. Eu, assim, fiquei muito encantado com Braga, que foi uma surpresa, né? Que eu tinha visto já o mapa, já tinha visto alguns monumentos, mas ao chegar aqui na cidade foi mesmo uma surpresa, porque era muita igreja. Ela faz jus ao título de Pequena Roma de Portugal. Aqui são as arcadas na Praça Maior. Tá vendo aqui? Porque no calor do verão não dá para você andar pelas ruas, então essas arcadas sempre ajudam na época de frio, com as chuvas, etc. Agora vamos passar no chafariz do castelo. Esse quadrilátero que nós estamos aqui nessa parte do vídeo é mais a parte central. Braga tem uma coisa curiosa, que quando ela terminou a sua muralha defensiva, a última, né? Porque teve várias que foram destruídas pelos inimigos anteriores. Mas a última, como já não havia mais inimigos, eles não colocaram uma porta. Vamos passar pela Igreja da Misericórdia agora. Aí, por não terem colocado uma porta, criou-se essa anedota em Portugal, que é assim, quando uma pessoa entra pelos lugares e deixa a porta aberta, esquece de fechar a porta, as pessoas sempre perguntam, tu és de Braga? Porque realmente Braga tinha sua cerca defensiva, seu muro defensivo, mas a porta já não havia mais necessidade, porque Portugal já tinha se afirmado como um reino com seus exércitos, o Tratado de Paz com Espanha funcionava bem, os mouros já tinham sido expulsos, então perdeu-se a necessidade por um portão defensivo. Agora vamos entrar na Sé de Braga. Essa parte central da cidade tem a Sé, tem outra igreja também próxima, que foi construída posterior. Há a torre de venagem do antigo castelo, há alguns pedaços de muralha ainda assim meio perdidas, há uma outra torrezinha, tem o claustro com jardim, há os túmulos, tem escavações arqueológicas para quem gosta de espionar o passado. Há muitos detalhes dentro da igreja, com rosáceas, vitrais. Tá a torrezinha dos restos do castelo que eu falei, aqui do lado direito. Aqui um portão para entrar por dentro da parte interna da Sé Catedral. Ela foi feita em várias etapas, então ela tem um pouco de românico, tem um pouco de barroco, tem um pouco de gótico. Foi um templo que sempre teve em trabalho constantes. No interior desse templo é que eu falei que existe aquela lista com todos os bispos de Portugal, de Braga no caso, desde a época romana, uma das poucas cidades que manteve o registro e não se perdeu essas anotações historicamente de todos os bispos. Mais à frente nós estamos vendo aí o resto dos restauros, com gárgulas e estátuas sendo restauradas, guardadas as antigas, restos de túmulos,
Vocês se lembram que na antiguidade as pessoas eram enterradas dentro da igreja, solo santo. Aqui é o claustro, como tinha falado, com chafariz. Aqui é a fachada externa, pode ver que é muito bonita o acabamento, assim. Portugal é muito único nesse detalhe porque todas as igrejas estão cheias de tesouros. Nós estamos tão acostumados assim a ver nossas igrejinhas pobres. Quando se vê essas igrejas em Portugal, fica assim encantado. Olha os vitrais que eu falei, a lista dos bispos desde lá do princípio. Se procurarem na internet vocês vão ver ela melhor. Eu achei curioso, guardei essa. Mais detalhes do castelo, barra se é catedral, barra ruínas da cidade antiga. Vi que tudo em pedra, é uma região muito rica em pedras, então as construções não se usam muito tijolos, assim, mais blocos de granito. Agora nós vamos aqui numa praça bem característica que tem a Fonte do Pelicano. Lá é um ponto de encontro de turistas, vocês podem ver que lá é enorme, tem muitas atrações, as pessoas vêm pra cá, sentam no seu jardim, então fazem uma merenda, as crianças brincam pelo parquinho, aproveitam, ver a câmera, vêm outros prédios do município. Olha o que eu estava falando, a biblioteca também é aqui próximo. Vamos andando mais um pouco, vamos conhecendo mais a cidade. Veja, esse aqui é um prédio público, também nos mastros das bandeiras ali em cima. Mais detalhes do jardim. Esse vídeo foi de 2005, vocês podem reparar então que os modelos dos veículos são ligeiramente diferentes do nosso atuais. O resto a visão da torre de homenagem por fora. Agora eu vou apresentar para vocês a famosa Arco da Porta Nova, que é a dita porta que nunca teve portões, que não houve necessidade. Então é um ex-libris aqui da região. A porta sem porta. Esse amigo aqui tava com mais cara civilizada, não tava esse barbudão aqui da quarentena. E vocês, como que estão na quarentena? Agora vamos ver a igreja de São Paulo. Esse aqui tem muitas atrações, tem uma outra construção do lado, que é uma capela de Nossa Senhora. Tem também um monumento a todos os arcebispos de Braga, com os brasões das cidades, localidades. Há uma estátua também agora esqueci o nome do primeiro bispo, mas depois eu anoto lá nos comentários, vocês vão ver. Aqui estão vendo mais detalhes da Praça de São Paulo. Vocês veem que os arquitetos portugueses não foram econômicos na beleza do conjunto arquitetônico. Vejam cada detalhe, as janelas com suas rosáceas, acabamentos. Mais um outro chafariz, aqui é uma outra praça menor, né? Impus o nome, foi uma pequenino. Mais detalhes das rosinhas medievais, com suas curvinhas. Agora nós vamos lá ao monumento do Papa João Paulo II em 1932. Então foi feito esse obelisco em forma de pirâmide e mais um círculo de concreto, granito no caso, comentando a visita do Papa João Paulo II no ano de 82. Aí temos aí também agora um passeio noturno, não ficou muito bem, mas eu guardei só mesmo pela nostalgia de lembrar o momento e aguardar assim, ver as luzes acesas, aquele meio gótico, assim, meio assombrado. Vocês podem notar que nós estávamos no comecinho do verão ainda, mas estávamos com neblina, havia assim bastante... As manhãs o sol não estava muito aberto. A catedral não, acho que é a catedral. Bom, deixa pra lá. Voltando, aqui é a pracinha do centro, já tivemos anteriormente as arcadas, lembra que eu tinha comentado das arcadas aqui novamente. Veja o neblina, que realmente estava muito nebuloso. A torre ali de trás de São Paulo. Eles têm muitas torres de relógio. Mais detalhes das arcadas, da igreja. O centro, olha só o reloginho da torre, o sino, vários sinos. Diz a lenda que quando os mouros saquearam pela primeira vez a cidade de Braga, todos os sinos foram roubados, as igrejas destruídas, e eles levaram os sinos de bronze para a capital do califado, lá em Évora, e fizeram, não sei se foi, acho que foi Évora, exatamente, fizeram como, não, Córdoba, perdão, foi em Córdoba e fizeram como castiçais. Novamente aquela fonte bonita que eu tirei a foto no começo do vídeo. Eu me encantei, eu adoro fontes, fontanais. O trabalho do homem, controlar a água, é uma coisa muito importante. Nós hoje temos a água encanada, então não damos muito valor, mas pensar que na antiguidade era um trabalho muito engenhoso, trazer água até o centro da cidade. E hoje nós aí desperdiçamos ela sem muito cuidado. Bom, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu joinha, comentarem, participarem, porque o vídeo eu faço para vocês de coração, é uma memória minha que eu estou compartilhando com vocês desde
nos meus primeiros anos lá atrás, nos primórdios das minhas fotografias, nos anos 90 até agora. Nós vamos continuar pelo giro em Portugal, terão mais cidades. Agora vamos ver aqui mais detalhes do castelo. Nós vamos fazer mais uns giros por Portugal, serão muito mais cidades. Eu acho que tem mais umas 80 cidades para mostrar. A Torre de Homenagem ali, restos do castelo. Vocês podem notar que já não havia tantos bancos, por causa da crise financeira de 2001, os bancos começaram a falir e desapareceram um pouco. Vamos fazer mais detalhes da Torre do Castelo, seus jardins, o entorno de Braga, velhos ogivas, arcos de alguma construção anterior que eles mantiveram. Essas colunas elas seguravam todo o peso do edifício, distribuindo o peso em semi-arcos, né, que não é um arco perfeito, que foi uma invenção dos romanos. Vamos lá, voltando mais detalhes da Sé Catedral de Braga. A gente já viu um pouquinho lá agora, a gente vai ver o interior dela. Veja o frontão dela por um outro ângulo, o interior. Bastante trabalho em madeira, várias capelas, pinturas. Pena que essa máquina digital, a resolução dela não era muito boa, então a gente perdeu detalhes do rosáceo, perdeu detalhes das pinturas. Mas vocês podem ver que as diversas capelas tinham muitos trabalhos já na versão mourística, como eles pegaram artesãos mouros para ajudar a enfeitar as igrejas. Aqui já é bem uma talha dourada em barroco. Lembrando que o processo da talha dourada, na verdade, eram esculturas em madeira, em que eles passavam clara de ovo e colavam finas folhas de ouro, para que deixasse ela dando aquele aspecto dourado. Mais detalhes aqui da frente do edifício. Laterais, com suas entradas laterais. Eu comentei no outro vídeo, não sei se você lembra, mas aqui o rito católico ele é o rito bracarense. A missa é ligeiramente diferente do formato romano. Aqui a Braca Augusta, o antigo mapa da cidade romana. Vocês podem ver que ela tinha uma muralha defensiva que foi destruída pelos mouros. O tal famoso monumento aos arcebispos de Braga, com seus diversos brasões das cidades. É uma obra recente. Arcebispo de Braga, Vila Verde, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso. São todos brasões das cidades. Guimarães, Fafes, Presente. Também já tivemos vídeos na maior parte dessas cidades. Aqui a máquina estava ligeiramente com um defeito. Braga, Barcelos. Vocês vão ver que ela já não está abrindo com a janela completamente. Aqui é a praça, que é a Capela Nossa Senhora da Torre, em onde está esse monumento. Então você pode ver a beleza da torre. Eu na altura achava que era uma igreja, mas é uma simples capela. Olha o tamanho da capela. Eu tenho falado bastante. O Braga também tem a Universidade do Minho, então é uma cidade assim bem dinâmica. No vídeo anterior eu errei, falei que era 120 mil, mas na verdade já estão quase perto de 200 mil habitantes. Então é uma meia culpa, pedindo desculpa aí pelo errito, mas a gente sempre corrige, quando não encontra o erro, corrigimos. Temos aqui mais detalhes da praça, mais detalhes da arquitetura com as suas torres. Mais para frente nós vamos ver um carro blindado, veículo leve que foi usado pelo exército português, agora está um obelisco ali. Cruzeiro do Campo das Hortas, galera. Não é obelisco. Então, como eu falando, esse veículo militar M3 Stuart, ele foi utilizado na Guerra de Angola. Ele serviu para a defesa nacional e fez parte do exército. Então, havia 8 viaturas dessas no GNR e 490 no exército português. Essa é uma das que sobrou. Vocês vão ver a partir daqui no coisa. Então ele é um veículo de combate leve da série M5A1 da família MT Stuart. Olha só que deu um maior trabalho de achar a denominação desse carro de combate, que eu não lembrava, não anotei em lugar nenhum. Depois de ficar procurando que nem louco, vocês não imaginam o trampo que deu achar essa denominação. Ele, na Guerra de Angola, ele serviu como veículo de transporte e veículo de guarda para auxiliar na movimentação dos pelotões. E aí, para terminar, vamos ver os restos da terma romana de Maximinimus. Muito obrigado. Conto com vocês no próximo vídeo. Deixem seu joinha, se inscrevam. Até mais. Valeu, galera.